nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, por tantas bênçãos que o Senhor tem dispensado às nossas vidas. Pai, nós queremos te louvar pela programação que o Senhor nos ordenou, nos incumbiu para nós fazermos neste mês, Senhor, no mês da festa da igreja, e nós queremos te agradecer, Pai, por cada uma criança que tem vindo aqui participar, Senhor, desta programação. Senhor, nós queremos te pedir por cada uma família, Senhor, para a glória do teu santo nome. Pai, agora está aqui teu ungido, Senhor, que vai nos trazer a tua palavra, Senhor, e aquilo que o Senhor colocou no seu coração, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa usá-lo como tem usado tantas vezes, Senhor, e que esta noite não seja diferente, e que o teu Espírito Santo possa operar, Senhor, no coração, na mente, Senhor, do teu ungido, Senhor, e também em nossos corações, para que nós, Senhor, possamos, Senhor, estar como uma terra fértil, Senhor, e a palavra que teu ungido trouxer, Senhor, que vai trazer, seja a semente, Senhor, a semente, Senhor, que venha trazer frutos, Senhor, dignos em nossas vidas. Para isso nós louvamos, te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Ainda de pé, recebamos o nosso pastor. Paz seja convosco, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Nós estávamos com muita saudade da igreja, né? Temos estado assim, período ausente da nossa amada igreja, e a gente sente falta, né? Muita falta. Muito embora servindo ao Senhor, também trabalhando, temos tido oportunidade ali na igreja onde preside o nosso genro, pastor Paulo Leal, e nossa filha, pastora, aliás, apóstolo, né? São apóstolos, apóstola Heloísa. E temos estado ali na casa desses amados e recebendo ali muito carinho, bom trato, não é? Prioridade, não é? A mesa e, enfim, um trato muito especial que nós temos tido ali na casa dos nossos filhos, não é? E estamos gratos a Deus por isso. E nós estamos ali um mês, não é? Mais de um mês, não é? E nós estamos ali, mas eles ainda estão nos suportando lá, não é? E a gente ainda fica mais uns pouquinhos dias lá com eles. E para os irmãos que não conhecem, né? Estão aqui ao lado do pastor Aloysio, pastor apóstolo Paulo e apóstola Heloísa, né? Nossa filha, nosso genro. E nós estamos ali, irmãos, bem tratados, bem recebidos, mas estamos com saudade e precisamos voltar, né? Temos que deixar esse aconchego ali para voltarmos à casa paternal, onde nós temos uma história longa, né? Creio que quase todos aqui já sabem. Nós frequentamos como membros dessa igreja há mais de 50 anos, né? Caminhando para 60 anos, não é isso?
E nós, então, temos uma história nessa igreja, né? E essa história, a história que nós temos na igreja aqui, caminhará para a eternidade, não é? Porque foi aqui que eu fui separado para o ministério da palavra, primeiramente como diácono, separado para o diaconato. Ao findar o diaconato, tive o privilégio de presidir a igreja por 4 anos como diácono, né? E mais uns 50 e poucos anos como pastor da igreja. Temos uma história longa, né? E conforme dissemos, essa história ela segue para a eternidade. Porque daqui nós partiremos, quando chegar a hora certa, né, para a eternidade. Sabemos que os dias vão chegando, né, vão se aproximando, mas por enquanto Deus está nos dando vida e dando saúde para ainda podermos fazer alguma coisa. E enquanto pudermos fazer alguma coisa, nós vamos fazendo, né? Porque é um privilégio muito grande, né? Que temos de Deus. Mas, irmãos, a nossa alegria é grande, nossa saudade é grande, mas se a gente for falar da alegria, saudade, etc., nós nos perdemos no tempo, conforme o pastor Aloysio já falou. O nosso culto ele é dividido em 3 partes, né? Louvor, mensagem e ministração. Todas as 3 partes têm um tempo razoável, né, para ser ocupado. E nós, então, não podemos ficar assim muito à vontade de contar história, de contar experiência, etc., porque o tempo não dá para isso, né? Mas queremos falar assim ligeiramente da nossa alegria no Senhor. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. A nossa razão de viver é Cristo. Depois que nós conhecemos Cristo, nós chegamos à conclusão que nascemos mesmo de novo. E que a vida velha, ela poderia ser até esquecida no sentido do valor que ela tinha para com Deus. Porque só passou a ter valor mesmo com o conhecimento de Cristo através da nossa salvação. Então, nós fazemos assim uma análise de que a vida passou a ter sentido mesmo depois da nossa conversão. Aí passou a ter sentido, que nós vivíamos perdidos no mundo, né, como vivem os homens e mulheres, perdidos no mundo, sem direção, sem orientação, sem assim uma ajuda, como a ajuda de Deus, para nos conduzir, nos livrando de perigos, de males, de tentação, né? E de tantas outras coisas. E nós então entendemos que passamos a viver mesmo, de verdade, depois da nossa conversão. E ainda, como Deus, tendo nos chamado, já havia, no seu entendimento, nos separado, nos apresentou separado para o ministério da palavra, nessa igreja. Então, nós somos felizes, nós somos abençoados, nós, como diz sempre o pastor da igreja, nós somos os
as pessoas mais felizes da Terra, né? Porque temos uma direção que vai terminar na eternidade. E que não termina, né? Continua na eternidade. O Senhor nos salvou, estávamos perdidos no mundo. Glorifico a Deus porque Ele me salvou ainda na minha mocidade, com 23 anos. Conheci o Senhor na minha adolescência. Tive experiência com Ele na adolescência. Mas, não entendendo bem as coisas de Deus, só fui me despertar depois de ser chamado para a vida eterna, depois da salvação. Aí conheci o Deus Criador dos céus e da terra. Conheci Jesus, o único Salvador. Aceitamos-o como Senhor e Salvador nosso. Passamos a ser cidadãos dos céus, como somos, felizes para sempre, por toda a vida aqui e por toda a eternidade. Felizes porque, antes nós, mesmo conhecendo a palavra, mas não tendo feito a nossa decisão, nós tínhamos medo da eternidade. Porque uma vez conhecendo, até os 23 anos, eu conheci bem a palavra. Então, conhecendo bem a palavra e no mundo, eu estava realmente desorientado, perdido, sem direção. Mas fui alcançado pela salvação em Jesus Cristo e também tive o privilégio de ser chamado para ser ministro do altar de Deus, ministro do Evangelho. Então não há felicidade maior do que essa, não. Aqui na terra, a maior felicidade que o homem alcança é a salvação. Não é? E quando ainda escolhido para o ministério da palavra, é um outro prêmio, né? Que só quem recebe é que sabe o valor que tem. Fomos separados para o ministério da palavra e temos servido ao Senhor com muita gratidão, alegria no nosso coração. Estamos caminhando para o céu. Amém? Amém, fraquinho, né? Será que só eu estou caminhando para o céu? Quantos estão caminhando para o céu? Digo amém. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Grande é o privilégio. Irmãos, quando eu fico analisando a perdição, hoje, depois de ser salvo, já, certeza de vida eterna, eu falei assim, meu Deus, que risco que eu corri, não é? Aceitei Cristo aos 23 anos, mas se eu passasse antes, eu estaria perdido. Olha que prejuízo, maior prejuízo que a pessoa enfrenta nessa terra é perder a salvação. Não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio que quase todos aqui, se não todos, são salvos, né? E tem a mesma convicção, a mesma certeza que eu tenho, de que vou morar no céu. Vou passar toda a eternidade, já estou usufruindo dela, mas vou passar toda a eternidade com o Senhor Jesus. Vou morar com Ele, como família, agregado à família eterna de Deus. Estaremos lá. Nós somos felizes e felizes para sempre. Amém? Bem, irmão, vamos deixar um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24.
puder colocar aí, mas eu esqueci de mandar lá para a apresentação o texto bíblico, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. O que diz? Amém? O versículo é esse: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele não chamou, ele chama. Está chamando os perdidos para ter o entendimento de que se morrer perdido, fica perdido para sempre, por toda a eternidade. O maior castigo do ser humano é a perda da salvação e a condenação de uma eternidade sem Cristo, sem salvação. Misericórdia, misericórdia. Eu, quando medito nisso, eu tenho muito temor e fico assim, preocupado e pensativo com tantos que já partiram para a eternidade, amigos, parentes, família, sem Cristo, sem salvação. Perdido para sempre. Condenados para sempre. Eternidade inteira perdido. Não há condenação pior, não há sofrimento maior do que os que perdem a salvação aqui, partindo para a eternidade sem Cristo, sem salvação. Horrível. É horrível. Eu creio que nós estamos vendo, todos aqui são salvos, né? Quantos salvos aqui? Tem uma lá que não levantou a mão, acho que é a Antônia. Falando, os que são salvos, levantar as suas mãos no céu e dizer: glória a Deus pela minha salvação em Cristo Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Somos livres, garantidos para a eternidade. O que é a eternidade? É o sem fim. Sem fim. Partiu salvo, salvo para sempre. Salvo por toda a eternidade. Já fazendo parte dessa salvação, desses benefícios aqui. Tá? Mas na eternidade, então, toma posse direto da conquista que teve, ou que alcançou aqui na terra, salvação em Jesus. Eu conheci o Evangelho, conforme já mencionamos, mas vivi ainda um tempo bem acentuado no mundo, mas eu vivia com medo, porque eu conhecia o Evangelho. E quando eu via um amigo, parente, pessoas partindo sem Cristo para a eternidade, eu temia, porque eu não tinha feito a minha decisão. Eu não tinha feito a minha decisão. Então, em algumas noites, próximo à minha salvação, aos 23 anos, eu participei de ambientes tenebrosos, mundão, pessoas perdidas. Eu participei. Eu tinha medo. Porque se eu morrer assim, desse jeito, eu vou para o inferno. E o pior é que, partindo uma vez para a eternidade,
não tem mais retorno. Partiu para a eternidade, não tem retorno. Eu às vezes fico analisando assim, irmão, quando Jesus vier, diz a palavra que haverá pelas tribos muita lamentação. As tribos se lamentarão sobre ele. Sabe por quê? É a realidade, o conhecimento, a certificação da realidade que está perdido e perdido para sempre. Passar horrores de sofrimento por toda a vida. Mas quando eu me ajustei com Deus, e aí eu pude chegar na minha casa e dobrar meus joelhos, já salvo, e agradecer a Deus pela minha salvação, agradecer pela alegria de eu ter alcançado a salvação e salvo para sempre. Então é maravilhoso isso, irmãos. Nós somos salvos e salvos para sempre. Mas a Bíblia diz: fiel que vos chama, ele me chamou, e na sua fidelidade eu tenho certeza que nunca vou me perder mais. Vou passar a eternidade com Jesus, vou passar a eternidade com a igreja, vou passar a eternidade com os anjos, a eternidade da felicidade. Eu vou passar. E aqui, a maioria, né, se não todos, também passar a eternidade lá comigo, com os apóstolos, com os santos, com os patriarcas, com os anjos, e aquela maravilha toda. Nós estamos indo para lá. E isso é maravilhoso, né? É muito maravilhoso. Mas por que é maravilhoso nós nos certificando? Porque a palavra diz que fiel é o que vos chama. Quem me chamou e quem vos chamou foi o Senhor. E Ele garantiu vida eterna. E Ele é fiel. Agora, na sua fidelidade, Ele também nos chama a atenção e nos pune na sua fidelidade. Que nós fomos chamados para sermos santos iguais a Ele. Vivemos uma vida correta. Vivemos uma vida de testemunho. Vivemos uma vida pura. Uma vida de louvor ao Senhor. Eu fui chamado para isso e estou desempenhando isso. E estou certo de que quem me chamou é fiel. Diz a palavra: fiel é o que vos chamou, o qual também o fará realizar toda a felicidade prometida dentro da sua fidelidade. Amém? Então é para nós andarmos nos regozijando, louvando, trabalhando, testemunhando, servindo, alegre, louvando, obedecendo ao Senhor. Porque nós fomos chamados para isso. E quem nos chamou é fiel. E tudo quanto está prometido para os fiéis é real e jamais vai falhar. Então nós ainda temos uma promessa: ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Então, não é motivo para a gente se descansar. Porque o que nos chamou é fiel. Mas Ele é fiel para cumprir todas as coisas dentro da sua fidelidade. E para alcançar a coroa da vida, eu tenho que ser fiel aqui na terra, testificar desse Deus, servi-lo de coração, adorá-lo de verdade e anunciar aos perdidos de que há um Salvador
que me salvou e salva a todos que crerem nele. É para nós vivermos nos regozijando e trabalhando e com fidelidade ao Senhor, servindo de coração. Fidelidade não é apenas no falar, não. A gente dizer que Deus é fiel, não está falando nada, porque quem diz é a Bíblia, e não acrescenta nada a Ele, porque Ele é fiel, ou crendo, ou chamando, ou reconhecendo, ou não, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo o Senhor, e Ele me garantiu vida eterna, e Ele garantiu vida eterna a você, e você está salvo. Você, quando partir, nessa oportunidade que nós temos tido lá, junto à nossa família, lá em Paciência, nós tivemos várias oportunidades de falar, de pregar, né? E tivemos oportunidade até de participar de um culto fúnebre. Por que estou dizendo? Porque aprova o Senhor podemos falar nesse culto fúnebre de uma pessoa que partiu, chamada Domingas. Quase ninguém aqui se lembra da Dominga, ou melhor, quase ninguém a conheceu, né? Domingas, esposa também falecido do Severino, foram membros dessa igreja aqui e foram lá para a Paciência há muitos anos atrás. Tivemos um ponto de pregação, um trabalho mensal lá na casa deles por muito tempo. Eles passaram então a fazerem parte da igreja lá em Paciência. E no domingo, foi domingo? Sexta, né? Sexta-feira ela partiu para a eternidade. E nós tivemos o privilégio de falar naquele culto fúnebre, daquela vida, né, que participou conosco aqui na igreja, e lá ela partiu, e nós tivemos o privilégio de falar ali da grandeza daqueles que partem com Cristo. Não é passar para chorar, é passar para sorrir. Não é passar para ficar triste, não há tristeza no céu, é para viver por toda a eternidade desfrutando dessa salvação. Então, tivemos o privilégio de falar ali, no velório da nossa saudosa irmã Domingas, né? Partiu para o Senhor, fiel, abençoada. Eu até ia dizer ali, olha, a bênção é declarada aqui na honra que o Senhor está dando que partiu para ele, de ter a presença de vários pastores, 6 pastores, pastor apóstolo Paulo aqui contou, 6 pastores, ali é um privilégio, irmão, é uma honra, num sepultamento, num culto fúnebre, o que partiu, que já não está vendo mais, mas Deus está honrando, de tal maneira com a presença de vários pastores. Isso é maravilhoso, não é? Então vale a pena, irmãos, a gente pensar nisso, viver isso e se entregar a isso para a glória de Deus. Irmão, gostaríamos de falar ainda, mas o tempo já está ultrapassado. Nós vamos ficar por aqui, mas glorificando a Deus, porque nós temos o prêmio maior, que é o prêmio da salvação. E ainda a promessa de que, se formos fiéis até a morte, ainda receberemos, além da salvação, uma coroa chamada coroa da vida. Amém? Prossigamos então. Que Deus nos abençoe, irmãos. Natália vai louvar ao Senhor. Enquanto Natália louva ao Senhor, nós vamos depositar nossas ofertas. É isso mesmo.
Vamos depositar nossas ofertas enquanto ela louva o Senhor, tá, irmãos? Com alegria, deposita aí no altar a sua oferta enquanto ouve o cântico. A paz do Senhor, igreja. Fiel é o que vos chama. E se Ele te chamou, Ele vai te usar. Amém? Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, usa-me. Sonda-me. Porque eu quero ser usada. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme